Eu sou o Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. Seja bem-vindo ao Aquecimento da Rota do Escritor, um evento 100% online e gratuito que vai acontecer nos dias 3, 5 e 7 de julho. Se você estiver assistindo esse vídeo na semana que ele saiu, esse evento vai ser na semana que vem, segunda, quarta e sexta, dias 3, 5 e 7 de julho de 2023. E nesse evento eu vou explicar o passo a passo que pessoas comuns tomam para escrever e publicar seus livros desde o zero, da ideia até a publicação. Para se inscrever é muito fácil, clique no primeiro link na descrição, faça já sua inscrição gratuita ou vá no link da bio se você estiver vendo esse vídeo no Instagram. E nessa aula nós vamos falar aí sobre as 50 melhores dicas de escritores que eu já li. Tá? Essa é uma seleção muito especial. Eu quero compartilhar com vocês, eu vou ler essas dicas dos escritores, mas também vou aqui conversar a respeito dessas dicas e a gente vai trocando ideias. Excepcionalmente eu precisei gravar esse vídeo, eu gostaria de fazer ele em live, mas a dinâmica vai ser a mesma, vocês podem colocar os comentários de vocês aí no campo, na caixinha de comentários, e a gente segue com essa conversa, segue com essa discussão, ok? Então vamos lá. As pessoas costumam ter, de modo geral, a ideia de que escrever é baseado praticamente só no talento natural e ou você nasceu para ser escritor ou você nunca vai conseguir ser alguém relevante nesse meio. Mas a verdade é que, embora parte da habilidade como escritor venha do talento, uma outra grande parte vem do esforço, do estudo e de continuamente você procurar refinar a si mesmo, as suas técnicas e as suas habilidades. E uma das principais bases para isso é a leitura. É você conhecer como outros escritores viam o mundo, pensavam as histórias deles e como eles encaravam a escrita em si mesma. Eu mesmo, antes de escrever meu livro Um Gato Chamado Borges, e se você não assistiu a live onde eu contei essa história, na terça-feira dessa semana que saiu, procura aí no meu canal, como eu publiquei o meu primeiro livro, como eu superei o complexo de inferioridade, a depressão, assista, tá? Mas antes de eu escrever o meu primeiro livro, Um Gato Chamado Borges, eu passei meses lendo manuais de escrita criativa, vendo dezenas de entrevistas com autores que eu admirava, participando de palestras, enfim, buscando o máximo de conhecimento possível para poder aprimorar ao máximo a minha escrita. E uma frase que me marcou muito foi uma que um professor meu me disse uma vez. Ele disse: todo autor é um ladrão de palavras. O que ele quis dizer com isso, né? Ou seja, escrever um livro não é algo apenas solitário, mas baseado nas experiências e conhecimentos que você captura de todos os livros e autores que lê. E melhor ainda, se esses autores que você estudar forem os grandes mestres da literatura, como, sei lá, Clarice Lispector, Ernest Hemingway, entre outros. Ao estudar esses grandes nomes da literatura e como eles pensavam os livros deles, você pode se aprofundar muito mais na arte de escrever, receber feedbacks, ideias que muitas vezes eles levaram décadas para perceber e você economiza anos de esforço porque você vai ter um caminho claro para seguir, um mapa para saber se você está seguindo esse caminho correto na sua escrita. Por isso agora eu quero mostrar para você as 50 melhores dicas de escrita. A primeira frase da lista é da Virginia Woolf. E a frase é muito curta e muito simples. Ela diz que a escrita não é senão ritmo. Eu gosto muito dessa frase porque ela expressa uma coisa que é um pouco difícil de explicar, mas que se você começa a prestar atenção, a ler em voz alta o seu texto, você repara que existe um ritmo, que existe uma constância, uma cadência quase musical para o texto. Então, e a Virginia diz que seu texto não é nada, ou a escrita não é nada senão isso, ritmo. A segunda frase é uma frase do Stephen King, que ele diz: a descrição começa na imaginação de quem escreve, mas deve terminar na de quem lê. Em muitos casos, quando a pessoa põe a história de lado, é porque ficou chata.
E essa chatice veio porque o escritor se encantou com seus poderes descritivos e perde a vista de sua prioridade, que é manter a bola rolando. É uma dica interessante do King, porque tudo que a gente descreve começa no teatro da nossa mente e a gente precisa colocar isso no papel para que isso também produza algo no teatro da mente do leitor. Então é incrível, né? É o poder da escrita, né? Isso eu acho espetacular. Não se preocupem, Vilto, qual que é a frase, né? Me passa essa frase. Se você se inscrever no evento da Rota do Escritor, você vai ter acesso a um e-book com todas as 50 frases. Tá? Então, né, se você quer copiar isso depois para escrever em algum lugar ou copiar para você, se inscreve na Rota do Escritor, você vai receber um e-book ali no WhatsApp, né, no grupo da Rota, com todas aí essas frases. Terceira, Mia Couto, né, um grande escritor Mia Couto, moçambicano. Ele diz: só se escreve com intensidade se vivemos intensamente. Não se trata apenas de viver sentimentos, mas de ser vivido por sentimento. O Mia Couto é fantástico, né? Ele é um grande frasista, né? Eu lembro quando ele esteve no Brasil e ele deu uma entrevista para um dos grandes jornais e ele falou que eu não sou escritor, eu estou escritor. Né? Com quem diz, eu não sou escritor o tempo inteiro. Eu tenho outras atividades, eu tenho outras vivências, mas eu também estou escritor às vezes. Eu estou na prática da escrita. E aí sim eu estou escritor. Eu acho engraçado, assim, acho interessante para separar esses momentos. A frase número 4 é uma frase do Nietzsche. Ele diz: a estratégia por parte do bom escritor de prosa consiste na escolha de seus meios para pisar no limiar da poesia, mas nunca para dentro dela. Essa frase, ela se relaciona um pouco com a primeira, da Virginia Woolf, tá? Porque o bom escritor de prosa, ele tem uma poética no texto dele, porém ele não faz poesia dentro do texto dele. Né? Então, Vilto, isso é muito difícil de entender. Mas talvez para algumas pessoas seja realmente, mas é o seu estágio na escrita, o seu estágio de aprendizado da escrita. O que você precisa para entender essas questões como essa? Participar de um evento, por exemplo, como a Rota do Escritor. Por quê? Não estou falando isso só porque é o evento que eu vou fazer. Mas participar de mais eventos com escritores, com pessoas que querem escrever, e aos poucos você vai interiorizando essas questões. Tá? Mas basicamente, se você está escrevendo prosa, não fica rimando igual poesia. Né? Essa é uma dica. E procura também observar bastante o uso e a escolha de palavras, que é uma característica de quem escreve poemas. A frase número 5 é uma frase do George Martin. Né? Ele diz que a melhor fantasia é aquela escrita na linguagem dos sonhos. Ela é viva como os sonhos são vivos e vai além do que é real. Por um momento, pelo menos. Aquele momento mágico antes de acordarmos. Por que os nossos sonhos se tornam menores quando eles finalmente se tornam realidade? Eu acredito que nós lemos fantasia para poder encontrar as cores da vida novamente. Para provar temperos fortes e ouvir as canções que as sereias cantavam. Há algo de velho e verdadeiro na fantasia que fala com algo profundo dentro de nós, com a criança que sonhou um dia caçar nas florestas da noite, festejar sobre as colinas ocas e encontrar um amor que durasse para sempre em algum lugar ao sul de Oz e ao norte de Shangri-La. É bonito, né? Eu acho que o Martin evoca aquela coisa mais primordial dentro de nós que gostamos de fantasia, que é se conectar, né, com algo quase onírico, né, quase fantasioso, quase idílico que a gente deseja, que a gente sonha, que a gente aspira. E eu acho que ele explica muito bem por que a gente lê fantasia. O Antônio Lobo Antunes, um escritor português, disse o seguinte: a primeira frase é sempre a mais difícil. Às vezes demora muito tempo. Eu concordo com ele. Às vezes começar é o mais difícil. Depois que você começa, engata o tom daquele texto, da escrita, você vai adiante. Eu esqueci de pedir isso para vocês, mas coloquem nos comentários qual que é a frase que vocês mais gostam e que vocês mais se identificam, ok? Eu gosto muito dessa 7 aqui, que é do Kurt Vonnegut, quando ele diz: comece tão perto do final quanto for possível. Vou repetir.
Comece tão perto do final quanto for possível. O que ele quer dizer aqui? Quando você vai planejar uma história, comece ela o mais perto do final possível, porque aí conforme a história avança, você tem substrato, você tem passado dessa história para poder contar a história. Aqui vai uma coisa que eu tenho observado nos segundos livros aí dessas trilogias, né? Por que às vezes o primeiro livro é muito bom, o segundo decai muito, e o terceiro às vezes consegue, né, até atingir um bom nível? Porque no primeiro, quando a gente está lendo um livro, a gente está conhecendo aquele universo e a gente tem acesso ao passado do personagem, as coisas que aconteceram. Né? E à medida que a gente vai descobrindo aqueles cadáveres que ele tem no armário, aquelas coisas que ele quer esconder, né? Cadáver no armário é uma metáfora para isso, tá? Coisas que o personagem quer esconder, elas vão se revelando. Aí a gente vai para o segundo livro, se ele acontece imediatamente depois do primeiro, não tem mais esse substrato para poder lidar. E às vezes isso enfraquece um pouco a experiência da história. A frase número 8 é uma frase do José Luiz Peixoto. Ele disse o seguinte: escolher a metáfora óbvia é uma forma retorcida de originalidade. Aceitar a primeira escolha é o contrário do meu instinto. E hoje acredito que os meus instintos têm pouca razão. Parece que ele vai dizer uma coisa, né, do tipo assim, use a primeira palavra que passa na sua cabeça, mas ele vai lá e diz outra. Isso é muito interessante, né? Ele diz que hoje ele acredita muito pouco nos instintos dele. Ele acredita muito mais na técnica, na prática da escrita. Então é nesse sentido aqui a frase do José Luiz Peixoto. A frase número 9 é uma do Gabriel Garcia Marques, que eu não poderia deixar de citar. É um escritor que eu sou fã inveterado, assim, eu admiro demais o Gabo. Ele disse: eu não tenho método. Tudo que eu faço é ler muito, pensar muito e reescrever constantemente. Não é uma coisa científica. É engraçado, porque ele diz que não tem um método. Ele diz que o negócio dele é ler muito, pensar muito e reescrever muito. Mas daí você vai ler um livro muito legal que eu recomendo para vocês, que é o Como Escrever um Conto, do Gabriel Garcia Marques. É um pouco difícil de achar. O livro está meio esgotado. E aí você vê, assim, que ele tem as formas dele de escrever. Mas o Gabo, ele é um grande brincalhão, né? Então, quando eles não têm um método, não leve muito a sério. Porque ele não se levava muito a sério. E essa característica vaza para a escrita dele brilhantemente e ele consegue escrever grandes histórias com isso. Paul Auster disse o seguinte: escrever um romance é como correr uma maratona. É preciso ser metódico. Deixas de o fazer um único dia e perdes logo o ritmo. Perde-se muito tempo depois tentando restabelecê-lo. É engraçado, né? O Gabo falou que não tem um método, aí o cara seguinte, que é o Paul Auster, diz: é preciso ser metódico. Mas aqui é muito no sentido de é preciso ser frequente. Eu vivo muito isso com alguns alunos meus, que evidentemente, como todos nós, né, tem muitos compromissos. E às vezes eu percebo que eles demoram muito assim na escrita, porque eles não têm uma frequência maior para conseguir pegar um ritmo e desenvolver aquilo diariamente. Mesmo que seja meia hora por dia. Tá? Eu acho que é importante. Eu já falei isso em outras vezes, mas eu escrevo 1 hora por dia, no máximo. É o tempo que eu consigo dedicar à escrita. E isso faz parte, né? Faz parte a gente conseguir conciliar essas coisas. Mas é legal essa questão. Depois que você engata um ritmo de escrita, você vai embora e desenvolve. A frase número 11 é da Agustina Bessa Luiz. Ela diz, escritora, muito importante: ao longo da minha experiência foi-me dado observar o comportamento das pessoas. E com isso fiz romances. Eles ficam, no entanto, muito aquém do que aconteceu. Porque há uma coisa que se chama a timidez da alma. E o que nos é revelado pode ser nos proibido também. Olha que legal, né? É muita humildade. Eu gosto de escritores que são sinceramente humildes. E sinceramente humildes? E aqui no Brasil a gente tem uma cultura da falsa modéstia, né? Alguém te elogia, parece que se você dizer assim, não é tanto assim, parece que se você não se desfazer, parece que a pessoa é orgulhosa. Mas eu acho que isso é um pouco contraproducente, assim, é um pouco negativo. Né? Quando Borges, por exemplo, diz, eu me admiro,
É mais ou menos uma frase assim do Borges: eu me admiro mais dos livros que eu li do que dos livros que eu escrevi. E você lê outras entrevistas dele, você vê que não é falsa modéstia. Ele diz: me orgulho, né? Me orgulho mais dos livros que eu li do que dos livros que eu escrevi. Quer dizer, ele é um apaixonado pela literatura. E ele fala disso com muita paixão. E é por isso que ele pode dizer isso sem ser falsa modéstia. Então isso eu acho muito interessante. E por falar em Borges, né, a próxima é uma frase dele. Ele diz que corrigir uma página é fácil, mas escrevê-la, amigo, isso é difícil. Aqui é a opinião de um escritor, né, para ver como tem diferentes perspectivas. Porque eu já acho muito mais fácil escrever uma página. O problema é corrigir, o problema é tornar aquela maçaroca, né, que é assim que eu gosto de chamar as minhas primeiras versões, em literatura de verdade, né? Transformar aquela argila num vaso, numa cerâmica, numa peça interessante. A frase número 13 é uma do Hemingway. E é uma frase maravilhosa. Tá? Adotem essa frase para vocês, que é a seguinte: escreve, se puderes, coisas que sejam tão improváveis como um sonho, tão absurdas como a lua de mel de um gafanhoto e tão verdadeiras como o simples coração de uma criança. O Hemingway é fantástico, né? O Hemingway é desconcertante. E é sobre isso, né? Porque essas coisas, ele não está dizendo para você escrever histórias nonsense. Né? Você pega a literatura do Hemingway, é extremamente realista. Ele não está dizendo nada disso. O que ele está dizendo realmente é para você escrever coisas que te fascinem. É sobre isso que você tem que escrever. Porque a escrita é muito penosa, ela exige muita energia da gente. E se não for para escrever sobre aquilo que fascina a gente, então não tem por que escrever. Concorda? A frase número 14 é do Patrick Modiano, Prêmio Nobel de Literatura. Ele diz: eu creio que para se fazer uma obra literária, temos simplesmente que sonhar a nossa própria vida. Um sonho onde a imaginação e a memória se confundam. Existe uma vertente bem forte na literatura que é de fazer uma literatura memorialista. O que seria uma literatura memorialista? É uma literatura que trabalha com as suas memórias, mas que você faz literatura em cima disso. Né? A vencedora do Prêmio Nobel desse ano, a Annie Ernaux, ela faz exatamente isso. Ela faz literatura a partir das memórias dela. E é uma literatura bastante contemplada pelos prêmios literários, né? Interessante para essa vertente aí das preferências literárias. Outra frase, meu querido, amado, admirado José Saramago. Ele diz: foi-me perguntado, e aí está entre parênteses, nunca falha, que conselho daria eu a um jovem aspirante a escritor? E eu respondi como sempre: não ter pressa, como se eu não a tivesse tido nunca, e não perder tempo, como se eu não tivesse perdido jamais. E ler, 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 ler. Em outro momento, o Saramago já falou assim também. Essa mesma ideia. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Embora ele mesmo admite que ele já teve pressa, e já perdeu tempo. O que é curioso, porque ele publicou um livro muito jovem, ali com 20 e poucos anos, e depois vai publicar o livro seguinte só com 50 e poucos anos. E eu me pergunto se não é a isso que ele se refere, que ele teve pressa, né, e depois ele viu que não era o momento dele publicar, que ele precisava amadurecer mais a escrita para poder publicar. Mas isso são, né, obviamente, se atenham ao que o Saramago falou, né, não as minhas elucubrações, né, as minhas conjecturas, para usar palavras aí que talvez o Saramago falaria. Vamos lá. Kenzaburo Uoi, a frase 16. Esse também é um prêmio Nobel de Literatura, escritor japonês, bem importante. Ele diz: fundamentalmente, um bom autor tem o seu próprio senso de estilo. Há uma voz natural, profunda, e essa voz está presente desde o primeiro esboço de um manuscrito. Quando ele ou ela desenvolve a partir do manuscrito original, continua a reforçar e simplificar essa voz natural e profunda. É muito bom assim, né? Eu já fiz algumas vezes essa diferenciação no canal, mas estilos são as coisas que você escolhe conscientemente.
né? Ah, vou fazer frase curta, vou fazer frase longa, vou fazer capítulos longos, capítulos curtos, vou usar esse tipo de linguagem ou aquela. Isso é estilo, né? E voz é uma coisa mais profunda, uma coisa que vem da sua personalidade. E que à medida que você vai escrevendo mais, isso vai aparecendo mais no seu texto. Frase número 17, do Humberto Eco. Ele disse: há livros que só falam de sexo. Outros, como os meus, falam de conspirações. Quando um autor escreve muito sobre um tema, é porque sente falta disso na vida. Ou seja, os que escrevem muito sobre sexo não o praticam. Os que escrevem sobre conspirações não conspiram nem são paranoicos. O Eco também, né? Ele gostava de fazer piada, cutucar os outros, né? Mas apesar da brincadeira dele quando ele fala de livro de sexo, eu acho interessante isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, meu, né? Você vai ler fantasia, né? Você vai viver no mundo da lua. Não, eu vivo na realidade, eu tô cheio da realidade, por isso eu leio fantasia, eu escrevo fantasia. Né? E assim com outros gêneros, né? Ah, por exemplo, as pessoas que gostam de história de serial killer, né? Nossa, as outras pessoas olham e julgam, né? Dizendo assim, nossa, então você, né, tem interesse por esse assunto, assim, já meio preocupadas, né? E não, na verdade, eu tenho interesse em pagar meus boletos, né? Eu leio isso aqui porque eu acho curioso, por X, Y e Z motivo. Né? Então, eu acho isso interessante, apesar da brincadeira do Eco, eu acho que faz sentido. A frase número 18, da Clarice Lispector. Ela disse: não se faz uma frase, a frase nasce. A Clarice tem essa coisa, é uma visceralidade da palavra. Né? Então, ela está menos preocupada com o enredo, com a história que ela está contando, mas ela está preocupada com a força das frases, com, né, o tom poético que aquilo pode impactar nos leitores. De novo, né, como qualquer escritor que a gente falar dessa lista, até o dia que vocês forem ler o que eu escrevo. E tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tem gente que gosta de Clarice, tem gente que não gosta. Eu respeito muito Clarice. Não é uma leitura que eu fruo muito, assim, que eu gosto, que me apraz e tal. Mas eu tenho um grande respeito, eu acho que ela é uma deusa da literatura brasileira. Assim. Frase número 19, Manuel Puig. Ele disse: levo muito tempo para acordar, então de manhã escrevo cartas, reviso traduções, coisas que não me exigem muito. De tarde vou à praia e nado por 20 minutos. Volto, como, dou uma cochilada. Sem essa cochilada não há possibilidade de criação. Das 4 às 8 da tarde, trabalho para valer. Eu acho extremamente interessante esse processo, né, criativo do Manuel Puig, porque jamais funcionaria para mim. Porque é o pior horário, o menos criativo é esse da tarde para mim. Mas cada um, como a gente falou na aula das rotinas dos escritores, se você perdeu essa aula, assista a live que saiu na segunda-feira, tá? Sobre as rotinas dos escritores, que vai falando de várias rotinas e eu dou dicas no final de como aplicar essas ideias. A gente sabe que cada escritor tem a sua rotina, mas é importante aí se aprofundar nessa rotina. A frase número 20, também de um prêmio Nobel de Literatura, o Mário Vargas Llosa, disse: não podemos ensinar a criatividade, como se tornar um bom escritor, mas podemos ajudar um jovem escritor a descobrir dentro de si próprio que tipo de escritor ele gostaria de ser. Sensacional. Eu estou totalmente de acordo com isso, porque às vezes vocês podem falar assim, tá, então o que tu está ensinando aqui no canal, né, Vilton? O que eu estou ensinando é vocês buscar dentro de vocês, eu espero que eu esteja ensinando isso, o escritor que vocês querem ser, a escrita que vocês querem praticar, as ideias que vocês querem trabalhar. É para isso que eu trabalho aqui no canal. E eu acho que é isso que a gente pode ensinar. Né? Então, algumas coisas eu posso oferecer. E elas são essenciais para a escrita. Mas o restante é com vocês. Eu não vou tornar alguém escritor. Eu não tenho esse poder, não tenho essa habilidade. E isso só cabe a vocês. Então, por isso que eu estou de acordo com o Mário Vargas Llosa. Vamos chamar também o Érico Veríssimo, que é um escritor brasileiro que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Escreveu livros incríveis, tá? Um livro que eu gosto dele, eu estava tentando lembrar o título,
é O Senhor Embaixador. Meu, esse livro é fantástico. E ele disse o seguinte: nenhum escritor pode criar do nada. Mesmo quando ele não sabe, está usando experiências vividas, lidas ou ouvidas, e até mesmo pressentidas por uma espécie de sexto sentido. Então é aquilo que a gente já vem falando nas lives, né? Você não cria do nada. Você extrai essas coisas das coisas que você vivencia, que você pesquisa, que você se alimenta dessas ideias. A frase número 21 é do Lovecraft, né? H.P. Lovecraft, um grande escritor de horror. Ele disse: nenhum aspirante a escritor deveria se contentar com a mera aquisição de regras técnicas. Todas as tentativas de polimento do texto devem começar com leitura judiciosa. E o aprendiz nunca deve cessar a priorização dessa fase. Em muitos casos, o uso de bons autores vai ser um guia mais efetivo do que um amontoado de preceitos. É aquilo que eu sempre falo: aprendam com os grandes. Aprendam com as dicas, com as ideias, com essas coisas que a gente está discutindo aqui. E assim, gente, 3% eu tirei da minha cabeça. Os outros 97% é de tudo que eu li, que eu aprendi, os manuais escritos, as ideias. E é isso que eu trago aqui para vocês. Mia Couto de novo, porque essa frase é muito legal. E é sobre conto, né? Tem muita gente aqui que acompanha o canal que quer escrever conto. E ele diz: no conto, como em qualquer outro gênero literário, o mais importante não é o seu conteúdo literário, mas a forma como ele nos comove e nos ensina a entender, não através do raciocínio, mas do sentimento. Será que existem essas categorias assim separadas? É isso que ele fala, né? Ele mesmo propõe uma ideia, mas ao mesmo tempo ele questiona. E eu acho isso muito positivo. Eu acho que um dos problemas do nosso tempo é que as pessoas têm ideias determinadas e inflexíveis demais sobre as coisas. E a gente precisa ter uma flexibilidade de raciocínio para escrever boa literatura. Ok? Então é mais ou menos por esse caminho. Outra do Antônio Lobo Antunes que é muito boa. Ele diz: nós não inventamos nada. Quando estamos a fazer um livro, estamos a falar de nós mesmos. É você que está no livro através daquelas vozes. Ou melhor, é apenas uma voz. Fantástico, né? Forte. Quando você está escrevendo o livro, né, você, na verdade, está falando de você mesmo, nas escolhas que você faz, nas ideias que estão veiculando ali dentro daquele livro. Mais uma do Gabriel Garcia Marques que eu gosto muito. Ele diz: meu problema mais importante foi destruir as linhas de demarcação que separam o que é real daquilo que parece fantástico. Saramago. O Gabo, ele tem esse compromisso, né? Destruir a realidade. O realismo mágico dele, que é o gênero no qual as pessoas encaixam e emprateleiram a literatura dele, ele tem disso, né? Pra gente que tá lendo é algo fantástico. Mas pro leitor, ou melhor dizendo, pros personagens que estão ali dentro daquele universo, não é fantástico, é comum. Então ele consegue trabalhar e quebrar essas barreiras e criar algo novo e original. 26 frases do Neil Gaiman. No geral, qualquer coisa que te leva a escrever e te mantém escrevendo é uma coisa boa. Qualquer coisa que te impede de escrever é uma coisa ruim. Se você descobrir que o seu grupo de escritores está impedindo você de escrever, você larga o grupo. Eu gosto muito dessa ideia do Neil Gaiman, né? Se de repente ver os vídeos aqui do canal está te ajudando, você usa isso. Agora você não pode usar isso como desculpa para não escrever. Em vez de escrever, hoje eu vou ficar vendo vídeo aqui no canal do Vilto, que ele vai me dar umas dicas legais, e isso vai me dar uma força para escrever. Não, o seu tempo de escrever é o seu tempo de escrever. Então tente separar essas coisas até para você não se prejudicar. A frase 27 é da Clarice Lispector. Ela disse: o personagem leitor é um personagem curioso, estranho. Ao mesmo tempo que inteiramente individual e com reações próprias, é tão terrivelmente ligado ao escritor que, na verdade, ele, o leitor, é o escritor. Essas são aquelas ideias meio labirínticas da Clarice, né?
Então ela chama o leitor de um personagem, e curioso, estranho, porque ele tem, né, reações próprias e é tão terrivelmente ligado ao escritor que, na verdade, ele, o leitor, é o escritor. Por que disso? Quando o leitor está lendo o texto, ele está completando o texto com a sua carga emocional. E isso faz com que o leitor também seja uma espécie de escritor naquele texto. Então, por isso que ele também é o escritor do texto. 28. Samuel Johnson. O que é escrito sem esforço, em geral, é lido sem prazer. Fantástico. É uma martelada no na nossa ideia de fazer literatura, né? O que é escrito sem esforço, em geral, é lido sem prazer. Então, se você escreveu sem esforço, provavelmente isso vai ser lido sem prazer. A frase 29 é do Miyakoto, quando ele diz: o único conselho é este, escutar. Tornamo-nos atentos a vozes que fomos encorajados a deixar de ouvir. Tornemos essas vozes visíveis. O que importa do ponto de vista do escritor é a capacidade que essa personagem tem de suscitar história e de nos revelar facetas da nossa própria humanidade. O que o Miyakoto está dizendo aqui, né? Escutar, e principalmente escutar aquelas vozes silenciadas, aquelas vozes que às vezes não foram retratadas na literatura, e trazer isso, né, e suscitar isso na história, a fim de revelar coisas que nos interessam, né, facetas da nossa própria humanidade. Eu acho fantástico isso aqui, muito profundo. Daria para fazer uma live só sobre esse assunto, ficar pirando aí nesse assunto, né? A frase 30 é do Truman Capote, grande escritor e jornalista americano. Ele diz: o único recurso que conheço é o trabalho. A escrita tem leis de perspectiva, luz e sombra, assim como a pintura ou a música. Se você já nasceu conhecendo-as, ótimo. Se não, preciso aprendê-las. E depois precisa rearranjar as regras a fim de adaptá-las a si próprio. Fantástico, né? Então, a única coisa que a gente precisa ter em mente é o trabalho. Não fica pensando muito a escrita, eu já falei isso em outros momentos, né? Como uma coisa de arte, de ideia, assim, uma coisa muito intangível. Acredite no seu trabalho com a escrita e aprenda sempre. Isso vai te ajudar muito a ter aí uma longa trajetória como escritor. A frase 31 é do André Guidé, né, um autor. Ele disse: os romancistas, pela descrição demasiado exata dos seus personagens, atrapalham a imaginação em vez de a servir. Deveriam deixar que cada leitor figurasse cada uma delas como lhe aprovesse. Outro dia eu tive uma conversa, né, com uma pessoa que é parceira minha de trabalho e também escreve, e a gente ficou debatendo isso, né? Se era melhor descrever os personagens ou deixar que o leitor imagine mais esses personagens. E eu defendi a ideia de que você não deve descrever demais. Você deve dar só algumas pistas, deixar o leitor completar. Enquanto essa pessoa defendia a ideia de fazer uma descrição mais elaborada. Então a gente tem diferentes formas de pensar a escrita. Eu prefiro que o leitor complete o meu texto porque ele se apropria mais do meu texto. Por consequência, normalmente ele gosta mais do meu texto. Mas é apenas a minha opinião. A frase 32 é do Albert Camus. Ele disse: quem escreve de um modo claro tem leitores. Quem escreve de um modo obscuro, comentadores. Essa é meio polêmica, né? Porque o pessoal, muita gente gosta de fazer experiência de linguagem e aí publica um livro assim e depois reclama que não tem leitores. Pois é, que provavelmente a sua leitura é para um público muito específico. Pessoal entendido, talvez, de literatura e que vai fazer comentários, vai ficar fazendo elucubrações ali do seu texto. Mas se você quer ter leitores, você precisa escrever de um modo claro. Aí você tem que colocar essas duas coisas na balança. O que você quer? Não, eu quero, né, escrever um texto elaborado, com uma linguagem mais opaca e tal. Ok, tudo bem. Obviamente é literatura, mas você vai ter poucos leitores. Não, meu objetivo é chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então você tem que escrever de um modo transparente ali, onde o que se visualize primeiro
é o enredo e não a linguagem. O enredo chama mais atenção que a linguagem. A frase 33 é da Nadine Gordimer. Ela diz: qual é o propósito da escrita? Para mim, pessoalmente, é realmente para explicar o mistério da vida. E o mistério da vida inclui, claro, os pessoais, os políticos, as forças que nos tornam aquilo que somos, enquanto existe outra força dentro de nós a lutar para que sejamos algo diferente. Interessante, né? Qual é o propósito da escrita para você? Coloque aí nos comentários. A frase 34 é do Hemingway. Ele diz: quando estou trabalhando em um livro ou em um conto, escrevo todas as manhãs o mais cedo possível, logo depois do raiar do sol. Ninguém vê perturbá-lo, ainda está fresco ou frio e você pega no trabalho e vai se aquecendo enquanto escreve. De novo aqui um pouco mais sobre rotina de escrita, né? E aí cada um deve buscar a sua. A frase 35 é do Borges, onde ele diz: ele, o escritor, deve ser julgado pelo prazer que proporciona e pela emoção que se tem com ele. Ou seja, talvez aqui é mais em relação aos textos. Né? Os textos, o julgamento a respeito dele, escritor, deve ser pelos textos, né? O que ele proporciona, a emoção e tal. Muito embora, numa sociedade contemporânea como a nossa, que assim, eu acho que a vida particular, né? Todo mundo mostra demais e tal. Às vezes é difícil separar um pouco o texto do escritor. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. A frase 36 do epíteto é: se quiser ser escritor, escreva. É só isso a frase. Se quiser ser escritor, escreva. Por que eu gosto dessa frase, né? Porque é assim, ó, tem muita gente que chega pra mim dizendo que tem uma grande ideia e que só falta escrever. E na verdade essa pessoa não tem nada. Porque o desafio da escrita é escrever. Ideia tem de monte por aí. Agora, o grande desafio é você desenvolver as suas habilidades de escrita, conseguir dar uma forma para essas ideias e contar essa história de modo que agrade os leitores. Então, se você quer ser escritor, escreva. A frase 37 é do escritor Primo Levi. Ele diz: se um autor estiver convencido de que é honesto e tem algo fundamental a dizer, é muito difícil que seja um mau escritor. Sente-se obrigado a passar, a transmitir suas ideias de modo claro. Por outro lado, se um escritor nada tem a dizer, mesmo que maneje as ferramentas da escrita, será um escritor menor. Eu concordo com isso, né? Eu tenho uma visão a respeito disso, né? Eu acho que tem histórias e que às vezes se você espremer aquilo não sobra nada. E tem histórias que os escritores te entregam algo grande, algo que vem de dentro de si. E nada tem a ver aqui com ser uma história comercial, ser uma história artística, mas é a forma como o escritor conta aquela história. Não adianta você escrever a história mais de uma linguagem mais elaborada do mundo se você não está entregando nada. E também não adianta você escrever uma história simples, pensando que vai atingir um público muito grande, se você não entrega nada. Frase 38, do William Faulkner. Ele disse: sempre sonhe e atire mais alto do que você sabe que pode fazer. Não se preocupe somente em ser melhor do que os seus contemporâneos ou predecessores. Tente ser melhor do que você mesmo. Interessante, né? Faulkner também dizia que tudo que você precisa para escrever é ler a Bíblia, né, os gregos e Shakespeare. E ele dizia que não lia nada dos contemporâneos dele. É uma visão, né? Eu prefiro ler os contemporâneos para eu saber o que está sendo produzido, para eu, ao mesmo tempo que não ficar totalmente fora dessa linha, ao mesmo tempo poder fazer algo diferente. Porque senão às vezes eu acho que eu estou reinventando a roda, fazendo algo novo, e na verdade está todo mundo fazendo algo parecido com aquilo que eu estou fazendo. Então aí a importância também de, talvez, de conhecer os contemporâneos. Vou tomar um pouquinho de água aqui, gente. O Herman Melville, autor de Moby Dick, disse o seguinte: se queres fazer um livro poderoso, deves escolher um tema poderoso. Então eu pergunto para você, qual é o tema da sua história?
às vezes não é um só tema, né? Como o romance ele é muito amplo, ele aceita tudo, com o romance às vezes ele fala de vários temas. Então, aí essa importância. O Nietzsche disse o seguinte: tenha cuidado com os períodos. Apenas as pessoas com respiração de longa duração irão se beneficiar de trechos grandes, sem pausas. Com a maioria das pessoas, o período é uma questão de afeição. Período aqui é o tamanho das frases, né, das orações. Então, às vezes você escreve lá uma oração que tem 2 linhas, não tem uma vírgula, sendo que às vezes você poderia quebrar ela em 2 frases, né, usando um ponto final e tal, e mantendo uma coerência. Isso torna o texto mais fácil de entender. E o Nietzsche lá no século XIX já sabia disso, né? Então, se você não sabe disso, está um pouco atrasado. Brincadeira, né, gente? A gente está aqui todos para aprender. Frase 41, o Kurt Vonnegut disse o seguinte: dê ao leitor ao menos um personagem por quem possa se importar. Essa dica é muito importante, tá? Porque se o leitor não se interessa, não se importa com o conflito de nenhum desses personagens, né, ele provavelmente vai desistir da história. Então isso que é interessante manter, né, em mente. A frase 42 é do George Martin. Poderia ter botado uma frase do Douglas Adams aqui para fazer uma brincadeira com 42, né, mas perdi essa oportunidade. O Martin diz: toda ficção, se for bem sucedida, vai apelar para as emoções. Emoção é o que realmente a ficção é. Isso não quer dizer que a ficção não pode ser reflexiva ou apresentar algumas ideias interessantes ou provocativas que nos façam pensar. A ficção é sobre a repercussão emocional, sobre nos fazer sentir as coisas em um nível primitivo e profundo. Interessante, né? A ficção, ela deve sempre apelar para as emoções, sem precisar, né, ser aquela coisa melodramática, assim, né? Quase novela mexicana. O Stephen King disse que a escrita deve ser uma atividade totalmente íntima. Ponha sua mesa no canto do quarto e elimine todas as distrações possíveis, de telefones a janelas abertas. Então, aquela questão do foco e também de que quando você está escrevendo, você está revelando algo íntimo, né? O pessoal brinca que é um nude, né? É algo muito íntimo, então tem que fazer isso com um certo compromisso e com uma certa responsabilidade. O Ian McKeon disse: um escritor que esteja numa manhã produtiva, as frases fluindo uma após a outra, experimenta uma alegria serena e íntima. Essa alegria por si só libera, então, uma riqueza de pensamentos que pode gerar novas surpresas. Os escritores anseiam por momentos como esses, por manhãs como essas. E eu concordo aqui com o Ian McKeon, mas é importante a gente ter o ritmo, né? Não ficar esperando somente a inspiração para escrever, se você quer escrever projetos longos. Eu quero escrever poemas, eu quero escrever contos, aí até tudo bem, pode funcionar você ficar esperando a inspiração. O Cellini, né, Luiz Ferdinando Cellini, ele disse: você não precisa dele, o amor nos romances. Você deve ter modéstia quando é um romancista. Essa frase é poética, assim, não tem muito como eu explicar, né? Você não precisa dele, o amor nos romances. Você deve ter modéstia quando é um romancista. A frase 46 é da Doris Lessing, também vencedora do Prêmio Nobel de Literatura. Ela fala: um conselho aos jovens escritores? Sempre o mesmo conselho. Aprendam a confiar no vosso próprio julgamento. Aprendam a serem independentes por dentro. Aprendam a confiar que o tempo vai separar o que é bom do que é mal, incluindo o vosso próprio mal. Então, desenvolva o seu próprio senso crítico. Não deixe que esse senso crítico te paralise e aprenda a diferenciar o que é bom e o que é mal nos seus próprios textos. A frase 47 é do Caio Fernando Abreu. Ele diz: remexa na memória, na infância, nos sonhos, nos tesões, nos fracassos, nas mágoas, nos delírios mais alucinados, nas esperanças mais descabidas,
na fantasia mais desgalopada, nas vontades mais homicidas, no mais aparentemente inconfessável, nas culpas mais terríveis, nos lirismos mais idiotas, na confusão generalizada, no fundo do poço sem fundo do inconsciente. É lá que está o seu texto. Sobretudo, não se angustie procurando. Ele vem até você quando você e ele estiverem prontos. Caio Fernando Abreu, né, é extremamente poético aqui, mas eu acho que expressa muito, né, dessa coisa de, né, ir no fundo, né, e no nosso âmago para poder trazer isso para nossa literatura. Mais uma do Paul Auster, quando ele diz: fico trabalhando num parágrafo até me sentir razoavelmente satisfeito com ele, escrevendo e reescrevendo até encontrar a forma exata, o equilíbrio exato, a música exata, até que pareça transparente e espontâneo, e não mais algo que foi escrito. Pode levar um dia, metade de um dia, 1 hora ou 3 dias. Isso para um parágrafo. Então esse é o trabalho de um grande escritor com a sua escrita. 49, do Truman Capote. Quando se trata de escrever, acredito mais na tesoura do que na caneta. Todos os bons escritores meio que defendem essa ideia. É que conforme você vai evoluindo e praticando a escrita, você vai entendendo mais onde cortar e você vai cortando e ajustando o seu texto. A frase número 50 é do Jorge Luis Borges. Ele diz: depois descobri que as metáforas realmente boas são sempre as mesmas. Quer dizer, você compara o tempo a uma estrada, a morte ao sono, a vida ao sonho, e são essas grandes metáforas da literatura, porque elas correspondem a algo essencial. Então o Borges vai dizer, ele tem outras frases, como a gente sempre está escrevendo a mesma história, mas em versões diferentes. As metáforas sempre se repetem, mas em versões diferentes. É uma ideia borgiana de que a literatura é circular e ela vai e vem. Bom, eu espero que vocês coloquem aí nos comentários qual que foi a frase que vocês mais gostaram, que mais conversou com vocês, e que talvez qual que tenha sido útil aí como um conselho para a escrita de vocês. Essa foi a nossa live de hoje, a live de aquecimento que vai culminar na Rota do Escritor. Vai ser uma série de 3 aulas especiais que começam segunda-feira. Então se você não vai ser aqui no YouTube, tá? Se inscreva no canal, se inscreva no link abaixo, né, da Rota do Escritor, para você poder receber o link dessas aulas. E nessas aulas eu vou falar de todos os passos que você precisa da ideia à publicação para escrever e publicar um livro. E se você quiser participar, quiser baixar o PDF exclusivo dessa aula com todas as 50 frases, estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, não deixe de clicar no primeiro link na descrição e fazer a sua inscrição gratuita. E se estiver vendo pelo Instagram, assim que essa live acabar, vai no meu perfil, clica no link da bio e faz a sua inscrição. Lembrando que já tenho 10 aulas de aquecimento aqui no canal do YouTube, cada uma com e-book próprio, exclusivo para quem se inscrever na Rota do Escritor. Então, se você se inscreveu, entra lá no grupo e baixa os e-books. Por hoje é isso e até a próxima. Aguardo vocês na Rota do Escritor.